Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão, a mais um momento de estudo, onde nós vamos convidando a todos, para quem quiser, quem se sentir à vontade, que possa fechar os seus olhos, que é uma forma de ficarmos em silêncio, ficarmos em conexão com o próprio Cristo, com toda a equipe espiritual que o auxilia, que espalha o seu Evangelho bendito, para agradecer. Para agradecer o envolvimento, as boas ideias, as oportunidades de servir e os encontros que nos proporcionam o momento de amar e ser amados. Graças a Deus. Nós continuamos o estudo do livro Paz e Renovação, que é uma psicografia de Chico Xavier por espíritos diversos. A lição da noite, ela tem o título Chaves Libertadoras. Desgosto. Qualquer contratempo aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Quando nós começamos a estudar esse tema, nós vimos situações e sentimentos que temos todos os dias, todo momento. Pensamos em chaves e imediatamente vimos a figura da fechadura, do cadeado, daquela porta que está fechada. E o que essas chaves libertam? Quem está preso? Quem está algemado? Somos nós. E nós não gostamos de ficar desgostosos, nós não gostamos de ficar aborrecidos. E talvez nós não tenhamos aí a oportunidade de pensar no benefício que essa situação traz para cada um de nós. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Se nós não temos aquela frustração, como é que nós vamos perseverar e insistir para acertar? É um incentivo para nós. Nós vivemos num mundo de expiação e provas. Nós somos movidos a que tipo de sentimento? Será que todas as vezes nós conseguimos atender o chamamento do amor? Será que através do sentimento mais sublime trazido pelo próprio Cristo para nós conseguimos trilhar o caminho da transformação? Ainda não. Então nós temos essas chaves que nos conectam com a liberdade de agir, com a liberdade moral, com a liberdade de amar, com a liberdade de ter mais tarefas, de servir melhor, de estar sempre atentos, para que nós possamos estender as mãos todas as vezes que estiver ao nosso alcance. E continuamos. Obstáculos. Quem gosta de obstáculos? Quem gosta de fazer planos e haver aí o empecilho, o impedimento? E aí nós temos que repensar e buscar uma nova alternativa. É isso. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. O obstáculo nos traz a oportunidade de superação, de avançar, de dar um outro passo. Talvez, meus irmãos, nós fiquemos insistindo em situações que não vão nos trazer benefício. Até que nós possamos entender aquele obstáculo, o seu significado, até que nós consigamos entender por que é que nós queremos determinada coisa, nós podemos levar um tempo enorme da nossa existência. Mas todas as vezes que nós nos deparamos com um obstáculo, nós vamos perceber aonde é que nós estamos falhando,
onde em nós está uma deficiência, aquele ponto que nós temos que acertar, aquela conversa que nós temos que ter, o ouvir também, compreender uma outra opinião, para que nós possamos mudar aí o caminho, mudar os rumos, não é, que nós traçamos para conseguir o objetivo. E a decepção? Quem não tem, quem não teve, quem não terá, faz parte desse caminhar. As decepções vêm nos relacionamentos, porque criamos uma história, criamos alguém com atitudes que são benéficas para nós, que são apaixonantes para nós. E a realidade é outra. E aí vem a decepção, caindo sobre nós, nos deixando sem chão, desestruturados, desequilibrados. E o que diz André Luiz para nós? Qualquer desilusão incomoda muito. Todavia, sem decepção, não chegamos a discernir o certo do errado. Como é que nós vamos chegar à conclusão que aquela pessoa, que aquele trabalho, que aquele caminho, que aquela atitude, que aquele lugar não convém para nós? Se nós não tivermos uma decepção, se nós não enxergarmos a realidade. Quando nós ouvimos só o que queremos, só elogios, só consentimentos para as nossas atitudes, como é que nós vamos crescer e nos desenvolver? As decepções, os antagonismos fazem parte do nosso processo de crescimento, da nossa jornada espiritual, desse avanço que nós temos que ter. É bem verdade que nós não queremos ter esses sofrimentos, essas preocupações, essas tribulações todas. Não queremos chegar em casa e nos deitar e não conseguir nos desligar de acontecimentos que nos aborreceram, que nos deixaram constrangidos de alguma forma, por uma revelação que nos deixou decepcionados, porque tínhamos na nossa mente a ideia que aquela pessoa era tudo para nós. E não é. Por quê? Porque cada um tem o seu momento, cada um está a caminhar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua percepção da vida, das pessoas, do seu lugar, da necessidade da sua transformação moral. E tanto falamos, não é, da reforma íntima o tempo todo, e ela é tão difícil de acontecer, porque temos que abrir esses cadeados, essas algemas e sermos livres. Como será isso? Como será vivenciar essa liberdade? Então vamos seguir para mais pontos que talvez esteja acontecendo conosco hoje e nós não estamos conseguindo perceber o benefício que traz aquele aborrecimento, aquela dificuldade. E a enfermidade, seja em nós, seja nos nossos familiares, seja em quem amamos. A enfermidade sempre nos choca, sempre nos desestrutura, nos desestabiliza. E André Luiz diz para nós: toda doença embaraça. Sem a enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Sem estarmos doentes, não conseguimos valorizar a saúde, os momentos de paz, os momentos em que o nosso corpo funciona plenamente, os momentos em que o nosso corpo pede descanso, em que o nosso corpo pede atenção, nós não conseguimos valorizar. Nós temos essa conduta de olharmos sempre para onde nós não estamos.
nós perdemos a saúde e ficamos querendo ter saúde, mas quando tínhamos a condição de estarmos plenos, de fazermos os nossos exercícios, de nos alimentarmos corretamente, de termos bons pensamentos, não é de buscar uma conduta de leveza, nós buscamos talvez a porta larga, não é? Que é uma porta fácil de entrar, mas difícil de sair. É uma porta que nos traz muitas facilidades, porém, a que custo? Deteriorando o nosso espírito, o nosso corpo físico, não é verdade? Então, todas essas situações nos trazem oportunidades de despertar a nossa consciência para todas as coisas que nós podemos fazer para melhorar a nós mesmos e nos trazendo a informação de que nós estamos presos a todos esses sentimentos, a todas essas situações que nos entristecem, que fazem com que a nossa vivência fique um pouco mais atribulada, seja um pouco mais desafiadora do que a proposta inicial da nossa vinda, não é? Para o corpo físico, para a vida material, para termos os encontros que nós pedimos, imploramos, para nos reconectarmos com os nossos irmãos. Muitas vezes nós que estamos a estudar um tema para conversar, começamos a refletir e percebemos como o tema é apropriado para nós. Como nós estamos sempre vivendo situações que necessitam desse remédio espiritual. Como não existe realmente nada por acaso e como nós temos a facilidade de esquecer o que realmente tem valor, o que realmente é necessário, como nós muitas vezes vamos pelos caminhos supérfluos, deixando tudo que realmente precisamos cuidar para o segundo plano. E muitas vezes nós não conseguimos cuidar, nós não conseguimos voltar ao trilho naquela encarnação, né? Nós vamos precisar de outra oportunidade para recuperar a saúde, não é? Para não deixar aí que o desgosto, não é? Que as decepções, elas se instalem em nossos corações num grau tão profundo que vai nos levar aí a essas enfermidades que nós não queremos viver, as enfermidades físicas, as enfermidades espirituais, não é? Que vão nos acompanhando aí por longa existência. A tentação. O que é a tentação? O que nos tenta? É alguém? É um lugar? São valores financeiros? O que nos tenta? É um alimento em que nós não conseguimos nos controlar e aí entramos naquele processo de gula e faz mal, prejudica a saúde, e aí nós nos sentimos tristes, e aí aquela bola de neve, aí nada funciona, aí tudo em nós traz aí um desgosto. Olha como tudo está interligado, não é? Então vamos sempre refletir com esses tópicos que André Luiz está trazendo para gente, no que nós nos encaixamos, o que nos incomoda, o que nós ainda não conseguimos nos libertar, não é? Ou nós ainda estamos totalmente presos, ou se já conseguimos colocar aí a mão para fora, não é? Já abrimos essa porta e conseguimos passar parte do nosso corpo, ou ainda não, porque talvez tenhamos uma dificuldade em perceber o que acontece em nossas vidas que nos aflige.
Porque às vezes nós estamos tão acostumados com as coisas, não é? A rotina e os nossos compromissos, e errar é humano, e as coisas acontecem, e tá tudo bem. Sim, errar é humano, as coisas acontecem, os momentos difíceis vão nos ensinar, mas o que é que nós realmente estamos aprendendo com tudo isso? O que esses sentimentos, o que essas lições estão deixando para nós que nos fortalecem para buscarmos a modificação? Esse tempo diferente, esse tempo de colher, não é? Nós plantamos o tempo todo e em algum momento temos que colher. Sim. E aí, o que diz para nós? Qualquer desafio conturba, não é? Qualquer desafio já nos desequilibra, já nos traz um momento de aflição, não é? Já ficamos nervosos, aí já perde o sono, já perde o apetite, ou ganha apetite. Então, nós vamos entrando naquele turbilhão, não é, de emoções. Mas sem a tentação nunca se mede a própria resistência. Então, se nós não tivermos algo que vai nos tentar, que vai ali nos incomodar, que vai estar ali na nossa frente, mas nós não podemos estar com aquele objeto, ou com aquela pessoa, ou naquele trabalho, por qualquer motivo, como é que nós vamos nos resignar e buscar o que realmente nos cabe? É uma luta. É um vencer a si mesmo. Talvez a nossa lição nos traga sempre esse ponto. Nós falamos de situações, mas o vencer a si mesmo seja o que André Luiz quer trazer para nós. Que ele quer deixar claro que nós temos que estar sempre atentos e lutando contra os nossos sentimentos que não nos auxiliam, que não contribuem, não é, para a nossa evolução. O prejuízo, quem gosta de ter prejuízo? Quem gosta de ser enganado? Agora nós vemos, não é, uma chuva de golpes, uma chuva de fraudes, de mais variados modos, não é? Porque o ser humano ele é muito inteligente, então ele busca aí muitas maneiras de causar prejuízo, não é? Então, quando o prejuízo chega para nós, quando nós somos prejudicados, e assim, todo golpe fere, não é bom. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. Então, quando nós passamos por um momento de prejuízo, quando nós fomos enganados de alguma maneira, quando nós sofremos, não é, essa perda de alguma forma, nós conseguimos colocar parâmetros e nós conseguimos confiar nos nossos irmãos, não é? Nós vamos ficar mais atento aos detalhes, aos sinais. Nós não vamos fazer mais as coisas apressadamente, de uma forma impensada, por impulso. Não vamos mais buscar aquilo que nós não estamos precisando. Nós não vamos mais estar no caminho do ter por ter. Nós vamos ter quando necessário. Vamos ter quando realmente precisarmos e quando pudermos adquirir, não é? Talvez, muitas vezes, ou algumas vezes, nós sejamos envolvidos pelas ondas de prejuízo, porque tentamos de alguma forma ter algum tipo de benefício e nos esquecemos de analisar atentamente a situação. Nós, meus irmãos, somos todos irmãos, vivemos no mesmo planeta, estamos
tendo acesso a praticamente todas as informações, não é? Apesar das dificuldades serem diferentes pelas regiões, pelos costumes, pelas tradições, mas nós temos acesso a grande parte do que acontece no mundo. E nós precisamos aprender com os acontecimentos, não é? Até mesmo o acontecimento mais difícil, ele traz um ensinamento para todos nós. E o que nós estamos percebendo na nossa lição também é que os acontecimentos mais frustrantes, negativos, eles têm o objetivo de nos reconduzir ao caminho da porta estreita, que muitas vezes nós deixamos de lado, porque a porta estreita ela traz renúncias, ela traz o trabalho, ela traz a paciência, ela traz o servir, não é? E muitas vezes nós estamos cansados, nós queremos ser ajudados, nós queremos ser envolvidos, acolhidos, nós queremos ser tratados e vamos nos esquecendo que é melhor tratar do que ser tratado, servir do que ser servido, estar em condição de acolher. É isso, nós vamos esquecendo e esses acontecimentos, esses aborrecimentos, eles vêm nos lembrar. Olha, vamos voltar para esse caminho. Claro, meus irmãos, que quando nós estamos no corpo físico, as dores nos maltratam, as decepções nos deixam com muita tristeza e nós não queremos nada disso. Na verdade, todas essas chaves, não é, libertadoras, são momentos que nós não queremos viver. Nós queremos uma vida plena, tranquila, boa, com oportunidades, não queremos deixar a quem amamos, não queremos ficar doentes, não queremos nada disso. Mas para obtermos essa plenitude, temos que trabalhar muito em nós. E talvez o primeiro obstáculo, como também aqui é uma chave libertadora, seja o nosso pensamento. Seja o nosso pensamento que talvez não se ligue, não se conecte ao pensamento que foi dado para nós, em forma de exemplo, no Evangelho, em forma de humildade, que é o próprio Cristo. Talvez nós, em algum momento, vamos ficando tão envolvidos, não é, com a vida física, que vamos nos afastando do bem-estar, que é caminhar com Cristo, que é difícil. Seu caminho foi do Calvário. E nós não queremos, na primeira dificuldade, nós já ficamos aí buscando socorro, já vamos fazendo promessas, não é, para nós mesmos, de não isso, não aquilo, mas talvez sem muita profundidade, sem muito pensar, sem muito avaliar, que aquele acontecimento vai nos ajudar a conhecer a nós mesmos. Ingratidão. Ingratidão traz para nós o rancor, traz para nós a falta de perdão, traz afastamento, a desunião. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas do nosso tesouro afetivo. Sem a ingratidão, nós não vamos conseguir compreender o que é ser grato. E por que é que existe a ingratidão? É porque nós esperamos alguma coisa de alguém? É porque aquela pessoa, para nós, ela é criada de uma forma bonita, educada, amorosa?
e nós não conseguimos percebê-la como alguém que está em desenvolvimento, que tem as suas provas, as suas expiações, que é um espírito que tem falhas, mas também tem muitos méritos, porque está aqui numa nova oportunidade, e nós achamos ingratidão porque talvez o outro não faz o que nós faríamos. Talvez o outro não enxergue o que nós enxergamos, não consiga alcançar, não é? Aquelas atitudes que nos fazem bem, que fazem bem para o relacionamento, que trazem aquele frescor, não é? Para as relações, aqueles sorrisos sinceros, aquelas pequenas atitudes, não é? Que enchem o nosso coração de alegria. E talvez as pessoas estejam sendo elas mesmas num dia difícil, com algum problema que não conseguem superar, com alguma dor física, também podem ter vivenciado alguma decepção, alguma ingratidão também, e não consigam superar essa condição. Nós temos muito a aprender, porque ser ingrato, o que é o ser ingrato? Aquele que não retribui, aquele que não devolve na mesma intensidade, mas nós estamos fazendo algo querendo retribuição, nós estamos dando amor querendo ser amados, ou nós estamos amando porque é da nossa natureza, nós estamos querendo fazer o bem porque gostamos de praticar o bem, porque pedimos essa oportunidade para estar semeando a boa semente, para sermos aí seguidores do Cristo, para alcançarmos a plenitude do bom viver, que é estar em paz consigo mesmo, que é fazer tudo o que se pode para sempre avançar um pouco mais, para que essa transformação moral ela comece a acontecer hoje, agora, para que se ela já vem acontecendo, ela continue com mais intensidade, porque estamos nos fortalecendo nas lições do dia a dia, porque esses obstáculos, essas dificuldades, esses desafios nos fazem ter mais vontade de sermos melhores, de sermos mais pacíficos, de estarmos mais em paz, de olhar o nosso irmão e nos sentirmos felizes por estar ali. Olha quanta coisa no nosso dia a dia, tanta coisa para nos ajudar a sermos melhores. E chegamos a um ponto, desencarnação. Meu Deus, como dói esse momento, como dói essa separação. Dói quando é alguém da nossa família, quando é um amigo, quando é alguém que conhecemos, quando é alguém que admiramos. Sempre dói. Por mais sabedores da continuidade da vida, sentimos a dor da separação. Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiremos a renovação precisa, largando processos menos felizes na vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Sem a nossa volta para nossa casa, como é que retornaríamos para refazer o caminho que deixamos algo para reparar, alguém para amar, alguém para perdoar ou um perdão para receber, que seja 1 minuto, 1 ano, 10 anos, 80 anos. Precisamos voltar. Então, no momento da desencarnação, na hora em que essa dor, ela nos vem de uma forma indescritível, tudo se apaga. Não existe mais aquele rancor.
Não existe mais aquela ingratidão. Tudo passa diante dessa partida. Mas não vamos deixar, meus irmãos, para esse momento, a reconciliação, o entendimento, a compaixão. Olha como tudo está ligado. Uma vida de dificuldades, uma vida de riqueza. Uma vida de riqueza, de aprendizado. O que nós queremos como prêmio por amar o Cristo, por espalhar o seu Evangelho, por tentar seguir seus passos? Mais trabalho, mais tarefas. O que nós vamos percebendo? Que à medida que nós conseguimos superar um obstáculo, vem outro ainda maior, porque nós estamos preparados para isso. Compreendamos a face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam. Não podemos ficar dizendo, graças a Deus estou sofrendo, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, aquelas que vão nos tirar daquele lugar, aquelas que vão nos elevar, aquelas que vão fazer com que nós deixemos o lugar que não nos cabe mais para ir a outro lugar melhor. Nós vamos nos libertar porque ainda estamos presos a pequenos sentimentos, para que o amor seja o nosso sentimento real. Continuando, que funciona em nosso espírito a fim de que nosso espírito se mude para o que se deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Então, através dessas chaves, desses momentos difíceis, nós vamos mudando, nós vamos compreendendo, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos revigorando a cada momento. E assim, meus irmãos, nós vamos estar juntos, mas sem reclamar, mas sem maldizer o nosso dia, sem maldizer os nossos irmãos, nos entendendo, nos libertando. E libertos, nós vamos andar com mais leveza. Nós vamos aceitar a nossa vida, porque ela é linda, porque ela é nossa, porque ela é aquilo que nós precisamos. Sedes bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. Quem disse para nós foi São Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 12. Assim, meus irmãos, vamos amando uns aos outros, vamos nos compreendendo, vamos tentando criar, através do nosso pensamento, uma atmosfera de paz que se expande, que invade, que envolve tudo e todos que estão à nossa volta. Queridos irmãos, com muita alegria estamos aqui, encerrando bem verdade esse encontro, que para nós foi muito bom, porque, como diz o Cristo, onde 2 ou mais estiverem em meu nome reunidos, ali estarei. E Ele está conosco, Ele está em nossa mente, Ele está no nosso lar, Ele está no local onde nós estamos, seja querendo estar, seja ainda não assimilando muito porque estamos ali, mas dá certeza que não estamos sozinhos. Agradecemos esse momento e pedimos, Mestre amado, oportunidade de servir, de espalhar o Teu Evangelho, de espalhar essa semente bendita de renovação e transformação moral.
Graças a Deus. E até uma próxima oportunidade. Que a semana seja maravilhosa e cheia de paz. Graças a Deus.